Senhor presidente, vereador Marcos da Rosa, caros e queridos vereadores, colegas, amigos, a toda a comunidade de Blumenau que nos acompanha presencialmente nesse momento, e o meu coração é eivado e repleto de alegria em poder vislumbrar e testemunhar em cada expressão, em cada rosto, a mais verdadeira representatividade institucional da vida da cidade de Blumenau. Com esse plenário repleto de vereadores, e vereadores representam, na sua essência, a comunidade como um todo, a pluralidade da cidade, a diversidade da cidade em todos os seus aspectos, político-partidários, econômicos, sociais, geográficos. E optei pela Câmara para poder abrir o meu coração e externar o que me vem na alma nesse momento, justamente, não só pela minha formação democrática, jurídica, de valorização daquilo que a Constituição nos estabelece em termos de princípios verdadeiros, da harmonia dos poderes, da convivência soberana entre os poderes, de uma posição equânime entre os poderes, e por isso, num gesto respeitoso da minha formação democrática, da minha formação de vida cidadã, em termos de valorização da nossa Constituição, optei para que o momento em que eu pudesse abrir a alma e externar o que me vem ao coração se desse justamente no Parlamento Municipal. E isso se reveste ainda de maior legitimidade quando as forças da sociedade civil de Blumenau se fazem aqui presentes. De ex-prefeitos que marcaram a história e a vida da sua cidade, a colegas servidores municipais, secretários de governo, representantes das sociedades, sociedade civil, das entidades de classe, das lideranças empresariais, das lideranças associativas, do próprio Parlamento Mirim, que representa a fé e a esperança em relação ao dia de amanhã, as lideranças militares, religiosas e a imprensa que se faz presente aqui de grande modo. No dia do aniversário do meu querido vice-prefeito, Mário, e essa foi uma providência, não foi uma coincidência. Eu vim falar aqui de sonho e de ideal. É muito comum aos jovens que sonhem, que imaginem, que vislumbrem os seus 18 anos para terem acesso à carteira de motorista, poderem dirigir, estar na vida universitária, estar trabalhando na carreira que imaginarem. O meu sonho de juventude não foi chegar aos 18, foi chegar aos 16, para que eu pudesse fazer o título de eleitor, optar por uma filiação partidária e torno público aqui, com muita verdade, algo que era um sonho pessoal. Eu sonhava lá atrás em ser prefeito de Blumenau. Foi um sonho que nasceu individual. Foi um sonho que nasceu meu. Foi um sonho que me foi próprio. Mas mesmo os sonhos individuais, eles são legítimos. E eles são importantes, porque eles impulsionam o caminhar. Dentro de ética, dentro de lealdade, dentro de cooperação, dentro de uma carta de princípios, os sonhos mesmos pessoais, individuais, eles os são legítimos e são importantes, eles nos fazem caminhar. Eu, por muitas vezes, acabo relatando que na nossa cultura, a palavra utopia, e quando a gente fala muito de sonho, de idealismo, muitos vêm com a linha de corte no sentido pejorativo da palavra utopia, já no sentido de fazer aniquilar o sonho na nascença. E eu tenho a convicção de que a utopia, ela não é algo inatingível, inalcançável. Nós temos que tratar a cultura da utopia e o paradigma da utopia justamente no outro patamar. E educar desde cedo as pessoas, os cidadãos, os jovens, de que utopia são aquelas causas pelas quais verdadeiramente vale a pena lutar. Talvez não se atinja o topo, talvez não se atinja em plenitude, talvez não se atinja na integralidade e na totalidade. Isso é próprio das utopias. Mas é importante crer nas utopias porque os sonhos têm forças transformadoras. Os sonhos nos impulsionam a caminhar. Aliás, é da filosofia a analogia de que a utopia é como caminhar na praia. Você dá 2, 3 passos, a linha do horizonte parece 2, 3 passos de distante. Caminha um pouquinho mais e a linha do horizonte está um pouquinho mais distante. Isso é próprio da utopia, é nos fazer caminhar. Pois lá atrás, como eu disse, eu sonhei com essa utopia, com esse ideal, com essa vocação, de que a minha causa era a causa da política com P maiúsculo, da ética, da decência, dos respeitos
à comunidade e aos valores que nos devem fazer caminhar. Essa política com P maiúsculo, essa política da idealidade. Eu também digo que quando lá atrás, quando de jovem, né, de adolescente, né, se tem um sonho como esse, quando a gente não sabe exprimir exatamente em palavras o que nos leva a uma determinada atividade, a uma determinada profissão, isso é vocação. Vocação é chamado de amor por uma causa. E olhando no retrospecto da minha vida, com sinceridade, imagino ter atendido o chamado da vocação, porque não haveria explicação para um jovem em 98, de 15 para 16 anos, ler os livros que podia ler sobre as ideologias partidárias para se alinhar e se identificar com qual mais se alinhava. E com uniforme de colégio, buscando na lista telefônica qual o endereço daquele partido que representaria aquele sonho ideal. E o que me move em termos de sonho ideal ideológico é a igualdade de oportunidades. Chegar lá, atingir o sonho, o ideal, isso depende do mérito, do esforço de cada um. Mas que as condições para que cada um atinja na idealidade aquilo que sonhou, que isso possa se dar de forma mais igual para todos. E aquilo me motivou lá atrás, em 98, de 15 para 16 anos. E foi uma grande ousadia, porque com o uniforme do colégio bati a porta do meu partido e disse não só que desejaria fazer a filiação partidária, a inscrição partidária, como desejaria ser candidato a vereador. E aí houve um sorriso e houve até um questionamento, mas olha, tem que checar a questão da idade. Eu perdi meu pai muito cedo, com 14 anos, mas meu pai, embora sempre trabalhasse muito nos seus júris, nas suas atividades profissionais, quando podia me levava no carro com ele. E fazia eu ler a Constituição para ele, artigo por artigo, e ele com 9, com 10, com 11 anos, eu no meu caso, ele fazia a explicação de cada artigo por mim. E aí me veio o lampejo da memória, lá atrás, daquelas viagens com meu pai. E aí eu respondi, pronto, 18 eu terei, na data da posse, que é o que a Constituição estabelece. E fui candidato a vereador a primeira vez, num arrobo e num ímpeto de ousadia, sendo, portanto, candidato aos 17 anos de idade, tendo os 18 na data constitucionalmente prevista como fator legal. Atingi 768 votos e um dos vereadores daquela ocasião foi eleito com 860. Eu sempre digo, e é absolutamente verdadeiro no meu coração, e aqui me acompanha meu bispo, que é o meu conselheiro. Eu agradeci muito a Deus, porque a liderança ela é forjada na adversidade. E muitas vezes a pedra, o obstáculo no caminho, é simplesmente algo a nos fortalecer, nos animar, nos impulsionar para ir adiante. A bem da verdade, a quem olhar a minha história de trás para frente, vai imaginar que foi um grande case muito bem construído, concatenado de decisões racionais que levassem a um determinado propósito e objetivo. Mas no sentido de abrir o coração, eu simplesmente intuí. Eu segui o coração, eu acreditei no ideal e cheguei até aqui. Para a questão da filiação partidária, foi a partir de muito estudo, e era um passo necessário para atingir o ideal e o propósito daquele sonho sonhado, então só, lá atrás, de ser prefeito. A questão da timidez, que ainda se faz presente, embora muitos não acreditem, eu intuí de unir o útil ao agradável, e como perdi meu pai muito cedo e tinha que buscar uma atividade profissional, optei pela carreira de radialista, porque aí ninguém via, e eu podia treinar o falar em público, que me era tão difícil como, acreditem, me é até hoje, sobremaneira numa circunstância tão peculiar, singular, única e especial como essa. Mas então todas as minhas decisões elas acabaram, como eu disse, para quem olha de trás para frente, imaginadas, planejadas, um grande planejamento de carreira. Todas elas foram intuídas, todas elas foram seguindo o coração. Então, eu tive a minha primeira participação eleitoral e fui buscar a formação após aquela eleição. Eu imaginei cursar, porque desejava ser prefeito, ou direito, ou administração, ou economia, ou, dada a atividade profissional que tive no rádio, jornalismo, que era algo que sempre me motivava e acabou me apaixonando um pouco depois. Ou seja, até a escolha da faculdade ela foi pensada dentro daquele sonho e daquele ideal. E quando eu falei daquele sonhar só, óbvio que foi no sentido de dizer que a iniciativa, o impulso do sonho, esse brotou e nasceu de mim e foi sendo compartilhado. Um pouco na eleição do ano 2000, bastante mais na eleição de 2004,
quando houve um segundo revés antes da eleição em si. Porque quando eu me inscrevi para a convenção partidária, naquele ano, o Tribunal Superior Eleitoral acabou decidindo, e se faz presente aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu me integro e me orgulha integrá-la, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu naquela eleição reduzir o número de vereadores em Blumenau na casa de 1/3, de 21 para 14. Muitos vereadores são testemunhas disso. E aquilo, muito mais do que desmotivar, só serviu a animar ainda mais aquela caminhada. E planejei, e sonhei, fazer 1.500 votos, que era a média dos eleitos aqui em Blumenau, e ultrapassamos a meta, 1.680, nova derrota. E, mais uma vez, gratidão a Deus, porque é da adversidade que vem a liderança e é da dificuldade que se forja o nosso caminho. Busquei mais formação. A segunda eleição eu disputei com 21 anos. Concluí a faculdade de Direito, iniciei especialização em Ciências Criminais, com ênfase em Segurança Pública, iniciei e concluí o mestrado em Direito Público, me concursei, me tornei professor titular da nossa universidade, da Faculdade de Direito, até disputar a terceira eleição, essa sim, altamente vitoriosa. 6.352 votos, a maior votação da história de Blumenau por um vereador de primeiro mandato. E aqui, então, iniciei meu trabalho legislativo. Eu faço um parênteses para também externar de que a opção aqui pela Câmara, óbvio, se deu pela questão institucional, representativa, simbólica, mas também pelo afeto, porque sempre digo que momentos dos mais felizes da minha vida passei aqui também como servidor e profissional aqui da Câmara Municipal, na área de comunicação, em que por muito tempo trabalhei, ladeado por grandes profissionais, por grandes servidores que se fazem aqui presentes até hoje. E segui o trabalho de vereador e optei pela eleição de vereador, embora o objetivo, o sonho, o propósito, o desejo fosse a eleição de prefeito, porque eu entendia que na minha formação democrática, dada a minha formação jurídica, o entendimento era passo a passo, degrau a degrau, como é a escada da vida de cada um de nós. Os passos da humildade. E o primeiro passo, justamente, era exercer um mandato de vereador para ter a base, a preparação para daí exercer um mandato de prefeito, embora, óbvio, isso não seja obrigatório. E exerci o mandato de prefeito, tudo bem que nesse meio tempo fui chamado a uma nova ousadia de buscar ampliar a representatividade de Blumenau no Congresso Nacional. E aí eu tive uma eleição intermediária no mandato de vereador de deputado federal, quando fui o candidato mais votado em Blumenau, com mais de 42 mil votos, foram 56 mil votos no Estado, e aquela era a causa da repartição do que é justo, porque Santa Catarina, naquela ocasião, era o 6º estado em arrecadação de tributos para a União, e na hora do retorno amargava o 17º lugar. E aquela foi a causa que moveu, fruto da experiência aqui do trabalho parlamentar, ladeado pelos colegas. Como eu disse, daquele sonho inaugural individual, que foi sendo compartilhado um pouco em 2000, bastante mais em 2004, muito mais em 2008, brotou no coração, na alma, a intuição de que o momento da eleição a prefeito era em 2012. E quando muitos não acreditavam e apontavam a pouca idade, talvez como uma limitação, e tantos outros argumentos que foram apontados. Sempre naquela ideia que vem da própria cultura. Muitas vezes se tem a utopia como aquilo que é inatingível, inalcançável, então as pessoas têm como comodismo cercear o sonho já na largada e já no nascedouro. Mas aquele já era um sonho compartilhado com muitos. E quando é um sonho compartilhado por tantos, não é um sonho que se sonha só. E aí nos cabe também a responsabilidade de seguir também aquele ideal. E aí, quando é um sonho que se sonha coletivamente, quando é um sonho sonhado por muitos, também não se tem mais o direito individual de, pela sua zona de conforto, abrir mão daquilo que tantos almejam, que todos idealizam, daquilo que tantos desejam. E assim nasceu aquela eleição de 2012, que inaugurou no estado de Santa Catarina uma subversão total da lógica e da racionalidade em termos de eleição, porque até então se entendia que o que ganhava a eleição era dinheiro, apoios políticos externos, tempo de televisão, exército de candidatos a vereador na rua, e a nossa, muito ao contrário disso, ela fez valer e prevalecer o que é, de fato, o que a política dos dias de hoje exige de cada um de nós. O que vale numa eleição é causa. O que vale numa eleição é propósito. O que vale numa eleição é ideal. E aqui, pela paixão do ideal, tivemos a eleição arrebatadora que tivemos lá em 2012 contra
muitos e contra tantos, fazendo o prefeito mais jovem da história de Blumenau, eleito aos 29 anos de idade, empossado aos 30, ser também o prefeito mais votado da história dessa cidade, com mais de 70% dos votos. E a nossa ousadia e a nossa subversão à lógica, ela continuou. Porque, num primeiro mandato, quando se tem lá na frente também uma expectativa de reeleição, ao invés das grandes e vistosas obras, optamos por gestão. Quando, ao invés de ter a caneta na mão para os jeitinhos e para os favores individuais, um a um, se optou pela impessoalidade, pelas listas públicas, pela transparência total, em que o acesso aos serviços públicos não se dá mais pela caneta do prefeito, e sim pela ordem cronológica do acesso ao serviço público, como deve ser. Invertemos e subvertemos a lógica de que vale tudo para a reeleição e depois a gente vê o que dá. E a gente optou pela austeridade. Porque eu tenho como convicção na vida pública de que popularidade, ela vem e passa. O que fica na vida de um homem público é a credibilidade. E da credibilidade não se pode abrir mão. Portanto, apesar das dificuldades que todas aquelas decisões difíceis, porque contrariavam uma política tradicional, se apresentavam, eu tinha certeza da credibilidade conosco e de estar no caminho certo. E aí, dado um cenário econômico e político tão adverso, que fez com que 2016 fosse o momento em que o maior número de prefeitos da história que tentaram a reeleição não conseguiram ser reeleitos, e o momento da história em que houve a maior desistência do número de prefeitos de todos os tempos que podiam ir à reeleição e abriram mão, não foram, dada a conjuntura econômica e política, nós tivemos aqui a reeleição com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina. E eu sempre digo, eleição é fé e esperança, é expectativa, é crença. Reeleição é trabalho aprovado nas urnas, é gestão de fato testada e aprovada. E nessa segunda gestão aconteceu o que nós dizíamos, que o legado, o trabalho de gestão, de transparência, de todos aqueles princípios que nortearam a nossa conduta ao longo do primeiro mandato, e olha que tivemos um primeiro mandato já realizador. Nós tivemos muitas obras, ações, realizações, 80% daquilo que eu e o vice-prefeito Jovino, na época, assumimos no nosso plano de governo, 80% foi entregue, isso é aferido pelo sistema de gestão orientado pelo resultado do Sebrae. 80% do que se propôs foi entregue. E olha que veio depois. A crise econômica, todas as dificuldades que fizeram com que muitas prefeituras nem sequer o salário dos seus funcionários conseguissem pagar. E nós aqui, fruto de um trabalho com ênfase em gestão, entregamos 80% daquilo que nos propusemos. Mas havia muito mais por fazer. E inauguramos a segunda gestão, ladeados pelo vice-prefeito Mário, o aniversariante do dia, e tivemos a oportunidade de fazer uma gestão a 4 mãos, compartilhada desde a largada. Porque, fruto daquele legado do primeiro governo, tivemos a condição de desatar na largada 2 nós importantes. Do transporte coletivo, por um lado, e hoje a renovação da frota é uma realidade, e agora é seguir o cronograma. Nesse momento, já temos a frota mais nova, na média, do estado de Santa Catarina. Mais 2 anos, teremos, na média, a frota mais nova do Brasil. Está plantado. Agora é colher o resultado, seguindo o cronograma. E, acima de tudo, o maior conjunto de obras de toda a história de Blumenau, em termos de trânsito, de mobilidade, lideradas no nosso governo por toda uma equipe altamente competente, mas com o brilho do talento do vice-prefeito Mário, por mim, pela minha delegação, fazendo a condução desse processo. E, nesse momento, nós temos um segundo governo, que, como todos os demais municípios, vai ter muitos problemas no dia a dia. Isso é absolutamente natural. No micro, nós teremos todas as dificuldades que todos terão, mas no macro, teremos o governo mais realizador da história de Blumenau, não há dúvida, porque agora é seguir cronograma e colher os resultados, e muitos têm acompanhado a transformação das vidas e, acima de tudo, o quanto essas obras são transformadoras e impactantes na história de Blumenau. Pois, dada a reeleição, e eu disse que o sonho era ser prefeito de Blumenau. E aí começaram as especulações, e que não partiram de mim. E eu fico feliz em ter aqui a presença de muitos colegas de imprensa, e é um deles em particular, que é um querido amigo, e me perguntou tantas vezes, eu sempre dizia para ele a mesma coisa, a mesma resposta, estou de boa. Porque para mim, e eu abro o coração de verdade, eu vim aqui
para abrir o coração com toda sinceridade. Ser prefeito de Blumenau é absolutamente honroso. Tenho 35 anos de idade, sou prefeito reeleito de Blumenau e profissionalmente tenho a atividade que gosto, que é o magistério, que é o lecionar, que é a área jurídica, que é a área do direito. Concluir o mandato é altamente confortável. Eu tenho uma filhota de 4 meses, uma esposa amada, somos muito felizes em família e eu teria toda a oportunidade do mundo, né, de curtir esse momento que é tão especial numa zona de conforto, com 2 anos e 8 meses de conclusão disso que está plantado, disso que está legado, disso que está posto. E vieram os chamamentos, e o sonho não foi meu. A origem do sonho não partiu de mim. A origem do sonho partiu de forma espontânea, de forma esporádica, de muita e muita gente aqui de Blumenau, de muita e muita gente aqui do Vale do Itajaí. Como eu disse, eu respondi muitas vezes que estava de boa. E aí vieram os impulsionamentos, aí vieram os estímulos, e aí veio o chamamento a uma responsabilidade histórica. E eu digo isso com toda a verdade no coração. Já na transição de governo, eu recebi aqui o embaixador da Alemanha, havia um líder empresário importante ao meu lado, e ele olhou para mim e disse: Napoleão, e agora, reeleito? Nós conhecemos o trabalho do vice-prefeito Mário. Qual é o próximo passo? E aí eu imaginei comigo que ele próprio responderia: é concluir o mandato, porque eu imaginei que esse tema seria um tabu. Quando ele próprio foi a primeira pessoa que me disse, e aquilo me tocou: Napoleão, não tens o direito, com a cidade, de fugir ao chamamento da responsabilidade histórica, porque não são rotineiras, às vezes, as condições históricas de um prefeito reeleito, né, tendo como sucessor alguém que esteja também respeitado pela sociedade em relação à capacidade de conduzir o município. Essas condições históricas, elas não têm muita chance de se repetir em curto espaço de tempo, não pelo menos em 8 anos. E Blumenau não pode esperar. Eu, a partir daí, e as especulações vieram, fui recebendo de muitos e tantas pessoas, dos mais variados estratos sociais, das mais variadas posições geográficas, das mais variadas cidades até, aqui circunvizinhas do Vale do Itajaí, dizendo: olha, o Vale do Itajaí merece a posição de respeito que tem, como a maior produção econômica do estado de Santa Catarina, a maior força populacional do estado de Santa Catarina, e eu ouço isso como voz corrente e recorrente por onde quer que eu caminhe. E assim, eu que disse para vocês que tinha um sonho político, ser prefeito de Blumenau, e foi um sonho que depois foi sendo sonhado por muitos e compartilhado por tantos, e permitiu que nós chegássemos até aqui, eu passei a ser o depositário do sonho de outros, para que eu pudesse representar a aspiração, o sonho, o desejo da cidade de Blumenau, do Vale do Itajaí, para que a cidade de Blumenau e que o Vale do Itajaí possam ter o protagonismo político, administrativo, legislativo que a nossa região quer, precisa e merece. Seja de um casal de jovens que recentemente atravessou a rua e disse: e agora, Napoleão, é governador? Né? E até, na inocência deles, ou vereador, né? Querendo se referir à palavra senador. Desde, né, das pessoas mais velhas que abraçam e dizem: estamos contigo, né, e nos dê essa oportunidade de nos representar. Então eu quero dizer, emocionado que estou, de coração muito aberto que estou, que se lá atrás eu compartilhei o meu sonho para que fosse sonhado com tantos, hoje eu aceito a convocação da minha cidade, da região, eu aceito o chamado de Blumenau, eu aceito o chamado do Vale do Itajaí, para que eu possa, então, encarnar e ser o depositário daquilo que tantos têm sonhado, daquilo que tantos têm acreditado, que é retomar a posição de protagonismo, de altivez que o Vale do Itajaí, que Blumenau precisam, querem e merecem. Portanto, tantas convocações tenho recebido, tantos chamamentos à responsabilidade histórica tenho recebido, que eu não posso me furtar a esse direito de levar à frente esse ideal, essa aspiração maior, que é o desejo de Blumenau e do Vale do Itajaí. E não haveria momento mais ideal e ambiente mais propício que na Câmara Municipal falar pela primeira vez a respeito do sim, eu aceito o desafio.
Sim, eu conduzirei essa missão com bravura, com altivez, com dignidade, colocando Blumenau, colocando o Vale do Itajaí no patamar que Blumenau e o Vale do Itajaí sonham, merecem, precisam, requerem. Blumenau vai voltar a ter o seu protagonismo como sempre teve, na cultura, no empresariado, na questão do desenvolvimento social, econômico e também na esfera política. Blumenau vai ter a marca que merece e o Vale do Itajaí da mesma forma. Sim, eu aceito o desafio, sim, eu aceito a convocação e, portanto, aqui na Câmara Municipal, que é a esfera representativa da população da nossa cidade, que eu coloco de coração aberto, de alma aberta, o aceite desse chamado. Eu agradeço muito os estímulos, agradeço muito os aconselhamentos, as inspirações, a reflexão, a confiança da população de Blumenau, e eu estou aqui para dizer que isso é por Blumenau, pelo Vale, por todos nós, em favor de Santa Catarina e em favor do Brasil. Nós, portanto, vamos oficializar essa decisão num ato de transferência de cargo ao vice-prefeito Mário, no dia 5 de abril, às 17 horas, no Teatro Carlos Gomes, e desde já eu requeiro à Câmara Municipal, com humildade, com carinho, a eventual antecipação ou abreviação da sessão, para que todos nós, um ato coletivo do Executivo, do Legislativo, um ato da força viva da cidade de Blumenau, que eu possa lá, no Teatro Carlos Gomes, prestar contas a respeito desse período de mandato, a respeito daquilo que está por vir, e para que nós possamos juntos, eu, vice-prefeito Mário, que me ladeia na condução dessa jornada, que nós juntos possamos fazer essa transferência de cargo. E o que eu digo como palavra derradeira e final é de que isso, de fato, é por Blumenau, é por Vale do Itajaí, é em favor a todos nós, não para deixar nada, muito pelo contrário, para estar cada vez mais presente e somar mais. Se com trabalho interno, na prefeitura, com cuidado, com gestão, com zelo, com princípios, com austeridade, realizamos tanto e conquistamos muito para a cidade de Blumenau, não tenho dúvida. Conosco além, com o vice-prefeito Mário, prefeito aqui, com essa Câmara vibrante e pujante, com a força da sociedade civil da cidade de Blumenau, nós vamos cada vez mais longe. E nós vamos resgatar o protagonismo que a história reserva a cada um de nós, a nossa cidade e ao nosso estado. Estou aqui para servir. Estou aqui para servir Blumenau na posição em que for escalado. E, com certeza, juntos, vamos somar. Sempre em favor de Blumenau, sempre em favor do Vale do Itajaí, somando em favor de Santa Catarina, fazendo a diferença por Santa Catarina e pelo Brasil. Muito obrigado, felicidades, tudo de bom a todos.